Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma solução em Power Automate Desktop, onde a gente vai comparar duas planilhas e a gente vai fazer a espécie de um PROC V automático utilizando o robozinho aqui, né, do Power Automate Desktop. Uma solução aqui que pode facilitar muito aí o seu dia a dia, né, e te economizar aí várias horas do seu dia até, né. Mas antes disso, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir aqui para você que ainda não é inscrito no canal, deixe aqui a sua inscrição, já vai deixando aqui também o seu like e se você puder, compartilhe esse vídeo aí com quem tem interesse nesse tipo de assunto. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, o vídeo aqui hoje, eu não vou construir um fluxo do zero, eu vou apenas mostrar para vocês o fluxo que foi construído, mas vou passar ação a ação explicando o que foi feito. E eu acredito que pode ser uma das soluções mais legais aqui do canal, porque pode ajudar muito vocês aí no dia a dia, tá bom? Como automatizar os processos de vocês. Então eu vou explicar aqui de forma bem básica, vou mostrar aqui as minhas planilhas, logo depois a gente já parte aqui para a solução para eu mostrar o passo a passo, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, primeira coisa, eu quero mostrar aqui essa primeira planilha de estados. Eu tenho aqui, pessoal, uma planilha com os 27 estados do Brasil, né? Os 26 estados mais o Distrito Federal, beleza? E eu tenho aqui uma outra planilha que se chama Estados 2. O que eu quero fazer, pessoal? Olha só, eu quero verificar cada estado que eu tenho aqui através dessa coluna aqui de sigla, que são colunas diferentes, colunas com linhas diferentes, né? Então eu tenho para cada valor aqui, são valores únicos, né? Eu não tenho valores repetidos. Então eu quero pegar os valores que tem aqui, comparar com essa primeira planilha e excluir cada linha que eu tenho aqui em estados 2, tá? No final eu quero ter uma planilha nova apenas com esses valores aqui, ó, tá? Apenas com os estados do Acre até o Paraná. Então, beleza, vamos partir agora para a solução para vocês verem como que foi construída, tá bom? Vou voltar aqui na tela de design do fluxo. Lembrando você que já tem o Windows 11, né? Você já tem acesso aí ao Power Automate Desktop, ele já é nativamente instalado no sistema operacional. Se você não tiver, dá um Google aí, Power Automate Desktop, download, você vai facilmente achar aí um link da Microsoft para baixar o Power Automate Desktop. Você também precisa ter uma conta, né, para você utilizar o aplicativo, tá? Se você já tiver uma conta do Microsoft 365, melhor ainda, mas se não tiver, você consegue utilizar a sua própria aí do Outlook ou até mesmo do Hotmail, né, se for um e-mail mais antigo. Beleza? Então vamos lá, vamos partir aqui para a solução. Primeira coisa, pessoal, que eu fiz foi iniciar essas duas planilhas e fazer a leitura ali daquele intervalo de células, né? Então eu faço basicamente, eu repito essas ações aqui para as duas planilhas, né? Então a primeira coisa que eu faço, né? Eu inicio o Excel, eu tenho aqui essa ação de iniciar o Excel, e aí eu já inicio a partir daquele arquivo, né, que eu tenho na minha área de trabalho, que se chama Estados 1, é onde eu tenho a lista de todos os estados aqui do Brasil, tá? E aí eu faço uma primeira coisa muito importante, que é obter a primeira coluna barra linha livre da minha planilha Excel. Por que eu vou precisar fazer isso aqui? Olha só, vou mostrar aqui na planilha que vai ser mais fácil, tá? Vou vir aqui, ó. Eu quero pegar essa coluna aqui, que é a primeira coluna que está livre no meu arquivo, e eu quero pegar essa coluna aqui, que está livre também. Quando eu for fazer a leitura da minha planilha, eu vou indicar essa coluna -1, tá? Então eu vou indicar essa coluna aqui, que vai ser a 2. E depois eu quero indicar também essa linha -1. Então eu vou indicar essa aqui. Quando eu faço essa intersecção aqui, pessoal, eu tenho esse intervalo de células, ó, tá? Então fica muito mais fácil para mim quando eu utilizo aquela ação de obter coluna barra linha livre, tá bom? Porque a partir disso eu consigo pegar apenas os dados, né, onde eles estão aqui na minha planilha do Excel. Beleza? Então vou voltar aqui na tela do design do fluxo. Quando eu faço isso, eu já posso fazer a leitura da minha planilha, tá? E aí, olha só o que eu falei para vocês, ó. A partir daquela instância, né, que foi a primeira planilha que eu li,
eu vou fazer a captação dos dados ali através de um intervalo de células. Então eu indico qual que é a minha coluna inicial. Minha coluna inicial é a coluna A. A minha linha inicial é a linha número 1. E aí eu vou até a coluna final. Qual que é a coluna final? É a minha primeira coluna livre menos uma coluna. Então, ó, eu mostro isso aqui, ó, eu faço isso aqui, tá bom? Mesma coisa eu faço para as linhas, tá bom? Tá aqui também. Eu faço isso aqui para as linhas. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu tenho uma variável produzida que se chama Excel Data. Com esses dados obtidos da primeira planilha, eu já posso fechar essa primeira instância do Excel, beleza? Depois, pessoal, eu faço a mesma coisa para a planilha de número 2, tá bom? Então, eu inicio o Excel aqui, tá? Eu faço a obtenção da primeira coluna barra linha livre, tá? Faço a leitura e fecho esse Excel também. Beleza, depois que eu faço isso, pessoal, eu utilizo uma ação muito importante aqui para esse fluxo, que é pegar essa coluna aqui, ó, tá? Essa coluna de sigla lá da planilha número 2 de estados e transformar ela em uma coluna de índice. Por quê, pessoal? Como eu disse para vocês, essa coluna aqui eu só tenho valores únicos, eu não tenho valores repetidos. Então ela vai ser a minha coluna índice. Para quê? Para eu poder comparar valores entre as planilhas. Quando eu faço isso, pessoal, eu tenho algo muito mais facilitado quando eu quero achar uma linha específica numa outra base de dados, uma outra planilha. Então, utilizando essa ação aqui, ó, de recuperar a coluna da tabela de dados em uma lista, eu faço o seguinte, ó, eu pego a minha planilha número 2, tá? Que é esse Excel Data. Esse Excel Data aqui, pessoal, é a variável gerada daqui, ó, da parte de ler planilha do Excel, tá? E aí eu pego esse column 2, tá bom? Por que column 2? Isso aqui eu escrevi mesmo, column 2. Por quê? Quando a gente tem, né, esses dados obtidos dessa ação aqui, eu tenho column 1, column 2, column 3 e assim por diante. No caso, eu quero pegar os valores da column 2. Aqui no caso, eu vou pegar, eu tinha colocado o nome dos estados mesmo, né? No caso aqui eu quero pegar as UFs, então eu até vou trocar aqui para column 1, beleza? Vou trocar aqui para column 1. E aí, pessoal, eu faço uma coisa aqui muito importante, tá? Porque aqui dessa ação eu gero uma outra variável que vai ser a minha lista de siglas, tá? Dos estados. E aí, ó, eu faço o seguinte, ó. Aqui eu faço o seguinte, pessoal, olha só. Eu gero esse column as a list 2, tá? E aí eu faço uma remoção de uma linha. Por quê? Quando eu obtenho esses dados, eu obtenho os dados não somente dos estados e sigla, mas também do cabeçalho daquela planilha. E a minha primeira linha ali que eu tenho é a do cabeçalho. Quando eu for comparar para excluir os estados que eu não quero, que eu não preciso, eu não quero excluir o cabeçalho, eu quero que o cabeçalho fique, tá bom? Então, dessa lista aqui que foi gerada nessa ação de recuperar a coluna, eu quero excluir a primeira linha, que é a linha do cabeçalho, para que ela não seja contabilizada na hora de excluir, tá bom? Depois que eu fiz isso, pensem só, eu tenho uma lista, tá? Eu vou ter isso aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ter basicamente isso aqui, ó. Eu vou ter uma lista sem essa primeira linha, né, que é a linha de sigla. Eu vou ter uma lista com essas siglas aqui, ó, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e assim por diante, tá? Eu vou ter uma lista com as minhas siglas que eu quero comparar com a minha primeira planilha, e quando eu achar elas, quando eu achar uma linha que tem essa correspondência, eu vou excluir, beleza? Então, show de bola, vamos lá. Depois que eu fiz isso, vou voltar aqui no Power Automate. Olha só, eu quero encontrar ou substituir na tabela de dados. Eu posso utilizar essa ação aqui, ó, que eu vou encontrar no combo de tabela de dados, tá? Aqui, ó, encontrar ou substituir valores na tabela de dados. E aí o que eu faço, pessoal? Eu faço o seguinte, ó, que dentro da minha tabela de dados Excel Data, que são os meus dados da minha planilha número 1, eu quero localizar o item atual. Né? E aqui, pessoal, eu fiz algo que eu não expliquei para vocês, né? Eu adicionei um laço de repetição. O que eu quero iterar, né? O que eu quero tratar item a item? É a minha lista que eu gerei de siglas, tá?
e aí eu transformo isso em um item atual, tá bom? Então, olha só, na minha planilha número 1, eu quero localizar o que está sendo iterado no momento e eu quero comparar com a minha coluna 1. Quando eu faço isso, eu gero uma outra variável que se chama Data Table Matches, que é o que? O valor que foi encontrado da planilha 2 na planilha número 1, tá bom? Beleza, então eu vou salvar isso aqui. E aí, quando eu encontrar aquele índice, eu quero excluir aquela linha, né? E aí, para isso, eu utilizo essa ação aqui, ó, excluir linha da tabela de dados. E aí, pessoal, tem um pequeno detalhe aqui, que quando eu encontro esse índice, o valor que é gerado dessa variável aqui também é uma tabela de dados. Então, ela tem linhas e colunas. Então, como eu gero um único valor, eu quero excluir, né, o valor que é gerado aqui da linha 0 da coluna 0. Em resumo, né, pessoal, eu quero pegar o valor que foi gerado dessa ação aqui, beleza? Então eu pego aqui, ó, eu vou encontrar primeiramente o que eu estou iterando aqui dos valores daquelas siglas que eu peguei, estou olhando na planilha número 1, achando a linha correspondente, tá? E excluindo ali aquela linha que é aquela sigla, né, daquele determinado estado, beleza? Depois que eu faço isso, pessoal, eu inicio uma outra instância do Excel e gravo aquilo que eu tive de resultados. Então, em resumo, eu abro a planilha número 1, que eu tenho todos os estados, pego aquilo ali e guardo em uma variável, tá? Abro a planilha número 2 e tenho ali os estados que eu quero excluir da planilha número 1, beleza? Pego esses dados e pego a coluna de siglas e transformo ela numa lista para que eu possa iterar, tá? Nessa iteração, eu sei que cada item iterado desse é uma sigla de estado. Então, já que eu sei disso, eu posso encontrar esse valor na minha planilha número 1. Quando eu faço isso, eu procuro, acho essa linha correspondente e excluo. No final de tudo isso, eu tenho uma tabela de dados final, que são apenas os estados que eu quero que estejam visíveis, tá bom? Quando eu tenho isso, eu inicio uma nova instância do Excel e gravo, tá? Olha só, inicio uma instância que se chama Excel Instance 3, tá? E gravo o Excel Data, né? Que é a minha tabela de dados tratada nessa última instância aqui do Excel, beleza? Agora vamos rodar aqui o nosso fluxo para ver se tudo vai rodar certinho mesmo. Então eu vou colocar aqui para executar. E olha só o que acontece, pessoal. Ele inicia o Excel, né, na planilha número 1, fecha, inicia o 2, fecha também e passa para, olha só, para o tratamento. Então ele está achando ali cada item correspondente da planilha 1 e excluindo. Inicia outra instância do Excel e grava o que restou ali. Vamos ver o resultado, pessoal? Olha só, tá aqui, pessoal, os estados que a gente queria ter como resultado. Eu vou abrir a planilha 1, aqui, ó, estados 1, tá? Olha só, tá aqui todos os itens que eu marquei de amarelo, era o que eu realmente queria ter como resultado. Olha só, vou até colar aqui para vocês, ó. Então, eu tenho aqui de forma correta tudo aquilo que eu tinha na planilha número 2, eu queria excluir na planilha número 1 e deixar só o restante de resultado. E tá aqui o nosso resultado. Beleza? Então a nossa automação conseguiu de forma perfeita encontrar e excluir os itens que eu queria, tá bom? Então isso aqui pode servir para várias outras funcionalidades que você pode querer fazer, construir, né, no seu dia a dia aí, utilizando o Power Automate Desktop. Consegui te ajudar com essa solução? Você conseguiu já ter várias ideias do que você pode fazer? Se sim, deixe aqui nos comentários uma possível solução aí que você pode implementar aí no seu dia a dia. Novamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aqui sua inscrição. Não se esqueça, né, de deixar aqui o seu like. Compartilhe esse vídeo com quem tem interesse no assunto. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e até mais.